Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da Mercúrios. Eu sou o Gabriel, analista aqui da casa, e hoje eu vou falar sobre o hack da Curve, um assunto bem sério. Nos últimos dias aí, desde que eu gravei esse vídeo, a Curve, que é um dos principais protocolos de DeFi, uma das principais corretoras descentralizadas do mercado, passou por um hack e teve alguns dos seus pools drenados, um prejuízo calculado aí de mais de 50 milhões de dólares. E esse hack especificamente, ele pode ter muito impacto na Curve, pode ter muito impacto na Aave e no ecossistema de DeFi como um todo. Eu acho que é um evento bem representativo e é bem importante a gente parar aqui e analisar esse evento, analisar esses dois protocolos especificamente e como que isso impacta DeFi e o mercado como um todo, beleza? Então depois da vinheta a gente vai pro conteúdo, já senta o dedo no like, se inscreve no canal, a gente tá quase chegando aí aos 100 mil inscritos e é bem importante que todo mundo que assista e gosta do nosso conteúdo se inscreva e deixa o dedo no like pra gente alcançar mais pessoas, beleza? Pessoal, antes de eu continuar o vídeo, eu só queria lembrar vocês do Minuto Cripto. Minuto Cripto, nossa newsletter 100% gratuita, uma análise completa todo dia de manhãzinha no seu e-mail para você saber sobre o que está rolando no mercado cripto. Eu adoro o Minuto Cripto, acho que é a melhor fonte de informação para cripto, beleza? E eu saquei aqui o nosso minuto que a gente destacou o hack que sofreu da Curve. Então, sempre que tem esse tipo de evento aí no mercado mais urgente, a gente dispara no Minuto Cripto e avisa toda a nossa base. Então, se você não é inscrito, é 100% gratuito. É só se registrar no primeiro link aí na descrição. Eu recomendo muitíssimo, porque a gente faz com bastante carinho e é uma newsletter muito legal, beleza? Mas bora parar de papo e vamos continuar aí para o nosso conteúdo, porque é coisa séria, né? Bom, bora que simbora então. Primeiro, contextualizando o que é a Curve. A Curve é uma das principais corretoras descentralizadas do mercado cripto. Ela nasceu lá em 2020, então na época do DeFi Summer, é uma das mais antigas também do mercado. E ela se especializou ao longo do tempo em ser um hub de liquidez, de trade para pares estáveis, para stablecoins. E cresceu muito o caso de uso de outros projetos lançarem as suas stablecoins dentro da DEX, da Curve, e prover liquidez, incentivar liquidez lá dentro. Então, se a gente dá uma olhadinha aqui deixa eu dar uma olhada, pronto. Se a gente olha um pouquinho aqui as maiores pools da Curve, hoje a gente tem disparado a maior pool da Curve, é uma pool bem característica chamada Tripool, né? Que é uma pool que tem DAI, USDC e USDT. Então é uma pool que você consegue negociar 3 stablecoins diferentes entre si. Segunda maior é Ether e STEther, que são dois ativos estáveis entre si. A gente vai aqui com outros pares, mas a maioria, a liquidez dominante dentro da Curve é pares estáveis. E ela cresceu muito porque o modelo de tecnologia dela, o modelo de Automatic Market Maker dela, o AMM dela, é especializado para esse caso de uso. Então, realmente, você consegue negociar esses ativos com pouco slippage e umas taxas muito boas. Então, eles conseguiram atrair liquidez e eles são um modelo também que você consegue incentivar a liquidez ao lançar a sua stablecoin lá dentro. A gente vê que a Curve hoje ela não é pequena, né? A Curve ela tá em 7º lugar, mesmo depois de ter perdido aí quase 40% no último mês aí de TVL, muito por causa desse hack. Então a gente vê que a gente tá falando de um protocolo muito nichado, muito forte dentro do seu caso de uso e um dos maiores DeFi, uma das maiores DEXs do mercado cripto. Por isso que é tão relevante esse hack. Beleza, entendendo o que é a Curve, vamos entender então o que foi esse hack. O que aconteceu de fato, beleza? Aqui a gente tem o tweet deles anunciando que o hack tinha sido, que o exploit tinha sido identificado. E o que aconteceu basicamente foi que eles encontraram uma vulnerabilidade em uma funcionalidade de um compilador para uma linguagem de programação chamada Vyper, em uma das versões dessa linguagem de programação, tá? Mais especificamente na versão 0.2.15 da linguagem Vyper, e que ela é utilizada em alguns pools específicos dentro da Curve. Então foi um hack bem sofisticado, tá, pessoal? Não foi, assim, uma vulnerabilidade gritante, fácil de achar dentro do protocolo. Foi algo que vários especialistas, vários desenvolvedores falaram, olha, o cara realmente teve que entrar a fundo aqui, explorar muito os códigos, tanto da linguagem Vyper quanto da Curve como um todo, para encontrar essa vulnerabilidade, beleza? E era uma vulnerabilidade não conhecida pelo próprio time da Vyper até então, beleza? Então, realmente, foi um hack
um problema encontrado pela primeira vez, e não na Curve em específico, mas num programa de compilador de uma linguagem utilizada nos pools da Curve. O que aconteceu foram que 4 pools da Curve utilizavam essa versão específica, tá, do compilador. Os pools atacados, que foram drenados por causa disso, foram os pools P, ETH, PTH-ETH, AL-ETH-ETH, CRV-ETH e MS-ETH-ETH. Então, alguns pools menores, o maior deles era o pool CRV-ETH, e no total, uns 70 milhões de dólares foram drenados. O prejuízo, ele tá especulado para ser um pouquinho menor, porque alguns desses hacks foram white hacks. O que são esses white hacks? São os famosos hacks do bem. Então, são alguns exploradores de MEV que fazem arbitragem e front-running dentro on-chain, e quando eles perceberam que alguns pools estavam sendo drenados, eles foram e drenaram esses pools antes do hacker. Então, esses caras eles já devolveram o capital, mas o prejuízo, o que algumas fontes divergentes entre si, mas o prejuízo estimado aí é de 50 milhões de dólares. Mas o prejuízo, obviamente, é muito maior do que isso. O prejuízo de confiança e reputação é muito maior do que apenas esses 50 milhões de dólares que foram drenados da Curve. Mas calma que eu já vou voltar na questão de impactos na Curve em específico. O que eu quero entrar agora é que esse exploit na Curve pode ter impactos na plataforma de empréstimos Aave, que é a maior plataforma de empréstimos do mercado. E para a gente entender qual que é a correlação entre esses dois, a gente precisa voltar e contextualizar esse figurão aqui, cara. Esse cara chamado Michael Egorov, que ele é o fundador da Curve. E além de ser fundador da Curve, ao longo do tempo, ele foi acumulando muitos tokens Curve, até chegar no momento em que hoje ele tem 47% de todos os tokens CRV circulantes no mercado nas mãos dele, o que obviamente é um risco gigantesco para o token, gigantesco para o protocolo, e a gente descobriu que gigantesco para o ecossistema DeFi e para outros protocolos também. Por quê? Esse cara, ao invés dele vender essas bags dele, esses tokens dele, ele decidiu se alavancar, ele decidiu colocar todos os tokens dele em collateral para tomar um empréstimo em cima desses tokens. Mais especificamente, hoje ele tem 427 milhões de tokens CRV e ele tomou mais de 100 milhões de dólares emprestados em protocolos on-chain. Vocês podem perguntar para mim, Gabriel, por que ele fez isso? Por que ele se alavancou desse jeito? Tem diversas razões que podem justificar isso daí. Primeiro, a ganância, ele quis se alavancar, ele quis tomar um empréstimo, porque ele acredita que o token CRV pode subir, então ele não queria vender. Segundo, o que eu acho mais provável, o FUD, ele não queria, primeiro, o FUD, o fundador do negócio estar vendendo todos os seus tokens, a impressão que isso ia pegar com o mercado. Obviamente, ele vender 47% dos tokens em circulação, mesmo que gradualmente, isso ia ser uma pressão vendedora muito grande para o token, então provavelmente faria com que o próprio capital dele fosse jogado para baixo, então é muito especulado no mercado, e eu acredito que esses tokens eles nunca cheguem a ser vendidos, e talvez esses empréstimos nunca sejam repagos, tá? Porque faz muito mais sentido para ele só deixar os tokens lá, entendeu? E por último também taxação. Ele ele vender isso, depois converter para fiat, esse cara invariavelmente ia ser taxado, então ele poderia fugir disso também. Mas o mais importante dessa história toda é que um protocolo sofreu exploit e 47% dos tokens desse protocolo está alavancado em diversos protocolos de empréstimo on-chain. Mas por que esse empréstimo aí se tornou agora um risco para a Aave e para a Curve também, para o token CRV como um todo? Porque esse empréstimo ele está próximo da sua liquidação, de ser liquidado. Então hoje a gente tem aí 293 milhões de dólares como collateral em token CRV e o preço de liquidação desse empréstimo está em 0,37 dólares. Nesse momento, o token Curve está em 0,58 dólares, então é uma queda de um pouco mais de 30%. Um pouco mais de 30% liquida esse empréstimo, ou seja, faz com que esses 290 milhões de dólares em token CRV sejam jogados a mercado para fazer com que eles sejam vendidos, trocados por dólar, e a Aave consiga garantir o que o Michael Egorov tomou emprestado, para que ela não fique com o que a gente chama de bad debt, de dívida ruim, ela não fique no prejuízo, ela consiga liquidar a sua garantia num valor maior do que foi tomado por empréstimo. Mas, se é assim que funciona, por que isso é um risco? Isso é um risco porque, nesse exato momento, a gente tem 10 milhões de dólares de liquidez de CRV no mercado, de liquidez on-chain. Então, a gente tem 293 milhões para ser liquidado, mas só 10 milhões de liquidez on-chain. Não tem liquidez suficiente caso essa
essa liquidação seja destravada. Não tem liquidez suficiente para o mercado absorver isso. O que provavelmente aconteceria seria uma queda gritante do token CRV, seria uma desvalorização muito grande, porque entraria como pressão de venda um valor muito maior do que existe de liquidez no mercado. Para a Curve, para o token CRV, obviamente isso é catastrófico. Para a Aave, tem dois cenários. O primeiro cenário é ela conseguir vender, mesmo que a um desconto muito grande, mas ela conseguir repagar o que foi tomado como dívida do Michael Egorov, que seria aí cerca de 1/3 desse valor que está para ser liquidado. Então ela conseguir cobrir a dívida e não sair no prejuízo, ou num outro cenário, a Aave ter que ativar o que a gente chama de Safety Model, que é o módulo de segurança da Aave, que é um capital lá que está em staking, de tokens Aave em staking, para cobrir justamente eventos como esse, eventos que você tem uma liquidação, o mercado não consiga absorver essa liquidação e aí o pool fica no prejuízo. Para os provedores de liquidez do pool não ficarem no prejuízo, para os usuários não ficarem no prejuízo, a Aave tem esse módulo de segurança, que são tokens Aave em staking, que aí os tokens são vendidos a mercado e cobrem o prejuízo. Hoje esse módulo de segurança da Aave tem cerca de 327 milhões de dólares, então é mais do que o suficiente para cobrir esse evento de falta de liquidez aí. E eu acredito que no pior dos cenários, a Aave consegue cobrir esse prejuízo e se sair bem dessa. E o cenário que a gente tem no momento é um cenário em que o Michael Egorov está vendendo tokens CRV em mesas OTC. O que é isso? Basicamente, ele está vendendo tokens que não estão ainda em circulação, tokens que não foram destravados, que ele tem direito futuramente a esses tokens. Então, ele está vendendo o direito de, no momento que esses tokens forem destravados, alguém conseguir comprá-lo com um desconto. Ele já vendeu 72 milhões de tokens CRV, cerca de 28 milhões de dólares, mas ainda está começando a repagar seus empréstimos, mas muito pouco. Ele repagou cerca de 2, 3 milhões, se eu não me engano, dos seus empréstimos, abaixando bem pouco o preço de liquidação de cada um deles. Então, o que a gente deve ver é se esse cenário se escalar daqui para frente, ele vai ter grana para diminuir o seu preço de liquidação e talvez a gente não vê esse cenário catastrófico, mas isso é uma medida de remediação. O risco fica muito claro aqui, o risco de concentração, o risco de política monetária, de tokenomics, que tem o token CRV. E justamente sobre isso que eu queria falar para a gente fechar esse vídeo aqui, pessoal, sobre os impactos que esse hack teve no mercado, não só no curto prazo, mas agora no longo prazo. Começando pelos impactos na Curve, especificamente. Em cripto, principalmente em DeFi, reputação, segurança, confiabilidade é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Seu protocolo ele pode ter o melhor marketing, pode ter ali o melhor UX, pode ser super colorido, super fácil, super intuitivo de utilizar. Se você algum dia já passou por algum hack, se algum dia você já passou por algum tipo de problema que coloca em xeque a confiança, a confiabilidade que o mercado tem em você, a chance de você conseguir retomar isso é muito pequena. E o que a gente está vendo hoje na Curve, infelizmente, tá? Porque é um protocolo bem legal e apesar das exoticidades aí do fundador, era um protocolo que, cara, é uma tecnologia que era útil e fazia bem pro mercado, tá? Apesar disso, o que a gente vem vendo é uma queda de 50% de TVL no dia. Então, uma fuga de liquidez, uma fuga de capital da Curve, muito por causa desse medo de se estar exposto ao protocolo. Eu acho muito, muito, muito difícil a Curve recuperar isso, e a gente vê que eles já vinham perdendo TVL, já vinham perdendo dominância, já vinham perdendo volume, beleza? Principalmente para Uniswap, quando a Uniswap baixou algumas taxas nos pools mais estáveis, ela conseguiu competir com a Curve. A Curve era dominante no Parse Tether da Lido com o Ether e ela veio perdendo dominância também. Então, queria deixar isso bem claro que, cara, confiabilidade e reputação é muito importante, fora o risco de tokenomics e política monetária que a Curve tem. Então, a gente não acredita que esse momento, que essa queda é alguma oportunidade de compra para a Curve, nem acreditamos que a Curve é uma terra-luna ou é um Ponzenomics ou alguma coisa do tipo. O protocolo, a tecnologia é algo bom, acredito que carece de vantagens competitivas para se manterem dominantes no longo prazo, mas é um protocolo bom, é um protocolo que até então vinha se mostrando seguro. Passou por esse hack,
Infelizmente, eu acredito que eles não vão retomar a confiança do mercado. E do ponto de vista de liquidez e do usuário, eu, por exemplo, nunca utilizei a Curve e prefiro utilizar outros protocolos, como é o caso da Uniswap. E falando em Uniswap, se a Curve está perdendo do usuário, está perdendo TVL, está perdendo volume, nesse momento, isso vai acabar, invariavelmente, migrando para outros protocolos, vai acabar migrando para outro lugar. E eu observaria um pouco de quem vai pegar esse nicho de mercado, tá? A Curve realmente ela é bem forte nesse nicho de pares estáveis. A opção mais óbvia, por questão de confiabilidade e a marca que tem, é a Uniswap, obviamente, que já estava roubando o market share da Curve há algum tempinho, mas eu estaria de olho na Maverick. A Maverick, eles têm um caso de uso mais especializado para pares estáveis e pares focados em liquid staking tokens, que era também um mercado muito grande dentro da Curve. Então pode ser que eles peguem essa demanda. A Maverick, um dia depois do hack da Curve, teve o maior volume diário, tá? Tem vídeo no canal aqui sobre a Maverick. Então é um cara que eu ficaria de olho, se ele pode absorver e voltar a crescer dentro desse nicho. Eu acho que pode ser um catalisador importante para esse protocolo. E por fim, esse tipo de evento precisa nos trazer alguma lição, algum ensinamento sobre o mercado cripto. E eu fiz um tweet aqui destacando alguns pontos que chamaram bastante a minha atenção. E o primeiro deles é que como existe muito risco em cripto, risco muitas vezes obscuros e que nós não conhecemos. O risco do desconhecido é o maior dos riscos. Então a gente vê que mesmo com um protocolo extremamente estressado pelo tempo, extremamente agitado, que nunca tinha passado por esse tipo de situação, acabou sofrendo um exploit grave e provavelmente perdendo a sua reputação para sempre. Tá? Então isso nos mostra que o risco de complexidade, o risco tecnológico, o risco de contrato inteligente sempre será um risco muito, muito, muito grande em cripto. E é por isso que eu gosto tanto de protocolos que eles utilizam camadas adicionais de segurança, não confiam unicamente no seu smart contract, tá? Tem alguns protocolos que eles possuem fundos próprios de seguro, como é o caso da Aave, que se acontecer alguma merda com o token CRV, eles vão conseguir cobrir isso por ter esse fundo de seguro. É o caso da Lido, por exemplo, que tem um seguro se algum validador sofrer algum slashing. Também vejo que tem espaço para o crescimento do mercado de seguros. Tem alguns protocolos voltados para oferecer seguros para DeFi. Vejo potencial crescimento dentro desse tipo de modelo de negócio. Mas o mais importante aqui é a gente entender que, cara, a segurança é muito importante, sempre voltar olhar para protocolos que possuem essas camadas adicionais de segurança, tá? Que possuem algum modelo de seguro, principalmente saber fazer a gestão de risco de forma decente, de forma segura dentro da sua carteira. A gente, por exemplo, tem uma alocação muito pequena em Aave porque a gente entende todos os riscos e que esse tipo de evento de cascata de liquidação pode acontecer para o ativo, por exemplo. Bom, no mais é isso, pessoal. Quis fazer uma análise mais detalhada aqui da situação e os possíveis impactos no mercado. Se você é um investidor do token CRV, eu no seu lugar reavaliaria a tese. Se você entrou agora acreditando que esse é uma boa oportunidade de compra, não é também a nossa visão em relação à situação. Lembrando que todas as análises que eu compartilhei com vocês aí, principalmente no Discord, tá tudo rolando no Discord da Mercúrios, a gente discutiu tudo isso, os impactos no mercado e o impacto nas nossas alocações bem antes de vir aqui produzir esse vídeo. Então, se você tem interesse em ser Mercúrios Pro, em participar da nossa comunidade, em acompanhar as nossas análises e as nossas carteiras, segundo o link aí na descrição, vocês podem clicar e falar com o especialista do nosso time comercial. No mais é isso, espero que vocês tenham achado esse vídeo produtivo. Se gostaram, senta o dedo no like e até mais.